E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo do nosso canal Guia of Nerd. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio da nossa série de vídeos, né? O episódio 5, da nossa série de vídeos sobre a história e evolução do cinema, né? Sempre que vão falar da história da Disney, todo mundo fala assim, tudo começou com um rato. Mas na verdade não foi bem assim. Primeiro veio a Alice, depois veio um coelho, e aí sim veio o rato. Quer saber mais da história da Disney? Roda a vinheta. Walter Elias Disney nasceu em 5 de dezembro de 1901 em Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, né? Ele não ficou muito tempo na cidade de Chicago, né? Porque o pai dele tinha um empreendimento na cidade de Chicago e aí não deu certo. E aí eles se mudaram para uma cidade na fazenda, chamada Marceline, onde o Walt Disney passou a infância dele e cresceu ali. E nessa cidade, em Marceline, ali ele desenvolveu o gosto pelo desenho, por desenhar, né? E ele gostava muito de desenhar animais, né? E o pai tinha muito medo dele gostar muito dessa área, querer seguir com isso. Ele tinha medo do filho não conseguir ter uma profissão que lhe sustentasse, né, com isso, né, e que não via um futuro naquilo, né. O pai dele vinha de muitos empreendimentos que não deram certo, né, então existe algo que liga os dois nisso, né. O Walt Disney também foi essa pessoa empreendedora, né, e o pai tinha medo dele fracassar, né, e acabar dando errado, então ele era rígido com isso. Diferente da mãe e dos irmãos, que apoiavam ele muito nisso, né, ainda mais quando ele descobriu que desenho poderia virar cinema, né, com a animação, né. E aí, ele foi fazendo uns cursos, né, fez uns cursos em Kansas, em Chicago mesmo, né, e depois que ele voltou da Primeira Guerra, né, porque ele chegou a se alistar, mas quando ele foi para a Europa, a guerra já estava acabando, então ele não batalhou, né, ele não serviu, ele trabalhou como motorista na Cruz Vermelha, e aí ele volta para os Estados Unidos decidido a trabalhar com animação. E depois de trabalhar em alguns estúdios, né, trabalhar para algumas pessoas, ele acaba conhecendo outros animadores, né, inclusive um cara muito importante chamado Ub Iwerks, né, guardem muito bem esse nome, muito importante. E aí ele decide, junto com o Ub, criar a Lefogram, né, em 1922 eles criam a Lefogram. E aí a ideia era criar curtas, né, que fizessem algumas piadas, né, fizessem as pessoas rirem. Lefogram, né, Lef é risada em inglês, né, então seria algo como risograma, né, algo assim. E aí eles iam fazer curtas, né, meio que charges animadas, né, que falassem de problemas da cidade, como buraco nas estradas, nas ruas da cidade, coisas desse tipo, que fizessem piadas com problemas, né, com situações que estavam acontecendo na cidade. Isso para passar antes dos filmes, né? E eles conseguiram vender para um cara dono de um cinema lá na cidade, né? E o cara chamava Newman, né? Então esses curtas viraram os Newmans, né? Os curtas Newman. E eles acabaram vendendo para ele. E deu muito certo a princípio. Mas acabou que esse cara, ele não pagou o Walt Disney. Não pagou. E não quis comprar mais curtas e também não pagou os que já tinha, os que o Walt Disney já tinha vendido para eles. E aí esse foi o primeiro problema na Lefogram, né? A primeira coisa que deu errado.
E aí eles já nesse desespero, né, vem uma boa notícia. Um estúdio, a Pictorial, encomendou 11 curtas do mesmo estilo para eles fazerem. E aí deu um pouquinho adiantado só e ia pagar o resto quando tivessem prontos os curtas. Mas a Pictorial, ela faliu antes deles acabarem de fazer os curtas, então não pagaram eles. E aí começou a falência da Lefogram. Né? Aí o Walt Disney perdeu a casa, né? Começou a morar no estúdio, não tomava banho, né? Não tinha dinheiro, não conseguia pagar os animadores. E uma coisa interessante de falar é que ele tinha um grupo muito interessante, né, junto com ele, né? Pessoas que, se vocês forem pesquisar, são nomes históricos da animação, né? Que depois vieram trabalhar com os Looney Tunes, né? Vieram trabalhar com a Hanna-Barbera, né? Então, bem legal, né? Junto com ele tinha o Ub Iwerks, que eu já falei, Hugh Harman, Rudolf Ising, Friz Freleng, Carmen Maxwell, todos nomes muito importantes da animação que talvez a gente possa vir a falar mais pra frente. E aí, nessa situação de quase falência, ele consegue um dinheiro porque ele faz um serviço, um curto educativo para um dentista lá da cidade, né? Que o estúdio ficava em Kansas City, né? E ele ganha um dinheiro. E com isso ele tem uma ideia, né? Com esse dinheiro ele resolve fazer um novo investimento. Ele decidiu não pagar as dívidas dele, não quitar as contas com os outros animadores que ele estava devendo, ele decidiu fazer um investimento. Outra coisa importante, nessa época já existia muitos personagens conhecidos das animações, então o Walt Disney ele tinha muito medo de ter chego tarde nesse ramo, entende? De já ter passado o tempo dele, né? Porque nessa época já tinha o Gato Félix, que fazia muito sucesso. Então já era um ramo que já estava começando a dar fortes primeiros passos, né? Então o Walt Disney tinha medo de ter perdido tempo, né? E já não ser mais propício, né? A não ter mais nada para investir ali. Mas ele continuou. E nessa época a empresa do Gato Félix ela tinha feito uma série que misturava live action com animação. Né? Só que eram personagens animados que entravam no mundo dos humanos, né? No nosso mundo, né? No mundo live action. E o Walt Disney queria fazer o contrário, né? Uma atriz que entrasse no mundo animado, né? E aí ele decide fazer uma série da Alice. E com esse dinheiro que ele ganhou do dentista, né? Ele resolve fazer um piloto, um episódio piloto. E, gente, é muito incrível, é muito legal. E aí, né, eles chamam uma menininha, né, a Virginia Davis, para fazer a Alice, né? Ela tinha 6 anos. Então não é o desenho da Alice que a gente vai ver mais pra frente, lá nos anos 50. É uma série mesmo, que misturava live action e desenho animado. Tipo uma cilada para Roger Rabbit. Só que de 1923. E aí, gente, é muito legal. Esse episódio piloto é assim. A menininha visita o estúdio deles, né? Então o Walt Disney aparece no curta. E ela volta pra casa e ela sonha que ela tá no mundo animado ali. Então é ela junto com os personagens, gente, é muito legal. Pra uma coisa de 1923, não parece de jeito nenhum que é de 1923. Muito bom, muito bom. Só que aí ele não tinha pra quem vender, né?
ele não tinha quem comprasse. Então ele mandou uma carta para ninguém mais, ninguém menos que Margaret Winkler, né? Que era uma produtora, a primeira produtora mulher de desenhos animados, né? Que estava ali, ajudou a criar o Gato Félix, né? E ele mandou uma carta para ela, né? E o estúdio dela ficava em Nova York. E para ver se ela queria comprar essa série da Alice. Mas enquanto isso, né, a Lefogram entrou em falência de verdade e faliu, né? E aí cada animador foi fazer suas coisas, né? E o Walt Disney decidiu ir para Los Angeles, né? Na Califórnia, lá em Hollywood, né? Tentar ganhar algum dinheiro, tentar continuar trabalhando com o cinema, para ver se conseguia dar um jeito, né? Ele tinha passado por esse primeiro fracasso, né? Mas ele decidiu continuar, né? E quando ele chega lá em Los Angeles, né? Ele recebe a resposta da Margaret Winkler, né? Da MJ Winkler, né? Ele recebe uma resposta positiva, né? E ela quer comprar a série da Alice e produzir mais episódios, né? E aí eles chamam a menininha de volta, a Virginia Davis, né? A princípio ela fez muitos mais curtas, né? Depois tem até uma troca, né? A pedido dos diretores lá, mas eu vou explicar. O que acontece? A MJ Winkler, né? Ela e o marido dela trabalhavam juntos, né? O Charles Mintz. E eles trabalhavam para a Universal. Então, eles pediram, encomendaram para o Walt Disney novos curtas da Alice. E o Walt Disney ficou muito feliz, aceitou, né? E aí o Walt Disney ele tinha percebido uma coisa, que nesse tempo na Lefogram ele passou muito mais tempo sendo empresário do que animador, que era o que ele queria fazer de verdade. Então ele chama o irmão dele, né, para cuidar da parte financeira da empresa. E isso é muito legal, gente. O Roy Disney, que é o irmão dele, ele teve junto com o Walt Disney a vida inteira. A vida inteira. Até depois que o Walt Disney morreu, o Roy continuou batalhando na Disney como se fosse o sonho dele mesmo, né? Continuou batalhando pelo sonho do irmão, né? Então, muito legal. E aí, ajudou ele no financeiro, tava tudo dando certo. E aí eles fundaram, em 1923, a Disney Brothers, né? Fundando a Disney, né? E aí, eles começam a trabalhar, conseguem chamar o Ub de volta, né? Pra trabalhar com eles, lá em Los Angeles, né? E aí eles voltam a trabalhar agora na Disney Brothers, né? E eles fazem a série da Alice e tudo mais, né? E nessa época surge uma pessoa muito importante na história de Walt Disney. Chega lá para trabalhar para ele ninguém mais, ninguém menos que Lillian Bounds, a mulher que viria a ser esposa dele, né? Ele conhece a esposa dele ali, né? Ela começa a trabalhar na Disney, né? E aí eles conhecem e aí eles se casam, né? E foi a esposa dele a vida inteira também. Então tava tudo dando muito certo nesse período. Né? Até que o Charles Mintz, né, pediu para eles fazerem um personagem novo para rivalizar com o Pernalonga, né? Um personagem fixo, né? E quem que é esse personagem? Quem que é esse personagem? É o Coelho Osvaldo, né? O Oswald, o Coelho sortudo, né? E eles criam esse personagem, o Oswald. E quem desenha esse personagem é o Ub Iwerks, né? A ideia é do Walt Disney, mas quem desenha, quem cria o desenho é o Ub Iwerks, né? Também muito importante ali na Disney, né? E aí eles fazem muitos curtas, né? Em 1927 sai o Osvaldo, né? O Oswald. E eles fazem muitos curtas, muitos curtas. Só que começa a dar um problema, né? Os problemas começam a aparecer. O Charles Mintz, que trabalha para a Universal, ele não repassa muito do lucro para o Walt Disney, né? E o Walt Disney também não repassa muito do lucro para os animadores, né? Então começa uma situação em que os animadores estavam trabalhando demais, recebendo pouco, às vezes não recebendo, né? O Walt Disney também estava recebendo pouco dos lucros, né, comparado com o Charles Mintz. E aí ele vai pro estúdio em Nova York reclamar com o Charles Mintz. Falar assim que queria melhores condições, que não estava dando, que tinha que aumentar a porcentagem dos lucros dos curtas que eles faziam para ir para eles, né? Aí o Charles Mintz fala assim, não,
não vai ser possível. Você tem esse acordo aqui, se você quiser aceitar, tudo bem, você já tem um contrato. E aí o Walt Disney ele vai pela cidade tentando procurar outras pessoas para vender o Oswaldo, né, o Oswald. E todas as pessoas falam assim, olha, Disney, a gente adoraria aceitar, né, a gente adoraria comprar curtas do Oswald, mas eles são do Mintz, né, a gente não pode passar por cima dele. E aí, quando o Walt Disney ele chega para uma reunião com o Mintz e fala que não vai querer mais o contrato, o Charles Mintz vira para ele e fala assim, tudo bem, mas a série da Alice e o Oswald são meus direitos autorais. E aí o Walt Disney não poderia fazer mais nada, mais nenhuma série, nenhum curta com o Oswald e nem com a menininha da Alice, nem com a Alice, né? Então, aí vem mais um fracasso, porque mais uma perda grande ali, né? Imagina o personagem que você criou, o personagem que você e o seu grupo ali trabalharam o tempo todo para estar ali fazendo os curtos, trabalhando dia e noite. Ele, a mulher, o irmão, o amigo, todos os animadores ali. E aí perderam. E nesse meio tempo, inclusive, o Mintz tinha colocado um cara lá para vigiar o serviço, como é que estava a situação. E nesse meio tempo ele contratou os animadores para trabalharem diretamente para o Mintz, tirando os animadores do Walt Disney. E aí estava numa situação muito complicada. Mas diz a história que ele voltando dessa reunião em Nova York, ele tem uma ideia para um personagem. Um rato. De nome Mortimer. Sim. Ele queria criar um rato, um personagem que chamava Mortimer. Que tinha essas características, ser bondoso, ser leal, ser gentil, ser engraçado, leve, né? Divertido, né? E aí a mulher dele vira e fala pra ele assim, nossa, Walt, mas esse nome tá ruim, né? Por que não Mickey? I was in New York at the time. I'd been producing a series of pictures for a company there that were about a rabbit called Oswald. But I lost that. They took it away from me, so I was all alone and had nothing. And Mrs. Disney and I were coming back from New York on the train, and I had to have something. I said, by the time I get to Hollywood, I must have something to, I can't tell them I've lost Oswald. So I had this mouse in the back of my head, because a mouse is a sort of a sympathetic character, in spite of the fact that everybody's frightened of a mouse, including myself. E aí começa, a gente tem a criação do Mickey em 1928, né? E aí, olha pra vocês verem, gente. O Walt Disney tem a ideia do Mickey, né? Ele tem a ideia de como que vai ser esse personagem. A mulher dele dá o nome, né? E o Ub, que foi um dos únicos animadores que continuou com ele ali na Disney, ele desenha o Mickey pela primeira vez, né? Então o desenho do Mickey que a gente conhece, lá de 1927, que acabou tendo adaptações, mas é o mesmo, né, desenho, é o mesmo personagem. O desenho dele é do Ub, né? E aí o Disney consegue ter essa ideia, ter essa chance para dar a volta por cima, né? Agora sem o Oswald, né? Sem os personagens, né? Sem o Oswald. E agora começando de novo com essa ideia do Mickey, se iria dar certo ou não. E nesse momento eles passam a se chamar Walt Disney Pictures, que nem é hoje, né? E aí eles lançam o primeiro curta do Mickey em 1928, né? O Maluco do Avião, né? É o primeiro curta do Mickey, que fez muito sucesso, mas ainda não esperado, ainda não o suficiente. E olha só como é que tá tudo encaixado. Se você tá vendo a nossa série de vídeos sobre a história do cinema, você já vai entender. Em 1927, nós tivemos um marco muito importante da história do cinema, que foi o lançamento do filme O Cantor de Jazz, que foi o primeiro filme falado da história do cinema. E o Walt Disney viu esse filme. E ele falou assim, cara, achei isso muito legal. Preciso pôr som no meu curta. Preciso fazer um filme, um curta que tenha música. Que a música seja parte da história ali, né? E, gente, aí ele cria o Vapor Willie, que é o primeiro curta do Mickey com som, né? E que tem aquela famosa cena do Mickey pilotando o navio ali, né? Pilotando o vapor, assoviando a música, né? Que ficou pra história, né? E, gente, é muito legal. Esse curta é muito bom para um curta de 1928, para um curta, né?
Ele é muito bem feito, ele é muito legal. O jeito que a música se encaixa com a história, ele é muito engraçado, gente. Ele é engraçado, ele é leve. E as pessoas adoraram. Adoraram, todo mundo. As pessoas que assistiram, as pessoas, a crítica, todo mundo adorou. E ali começa a Walt Disney Pictures a surgir do jeito que a gente conhece, né? E outra curiosidade interessante, a Minnie surge junto com o Mickey, ela tá no Maluco do Avião e no Vapor Willie. E já no Vapor Willie, né, que em inglês é Steamboat Willie, né, quem já aparece um outro personagem, que é o Bafo de Onça, né, o vilão do Mickey, ele já aparece pela primeira vez em Vapor Willie, né, o segundo curta do Mickey e a primeira aparição do Bafo de Onça. Gente, uma coisa muito legal que eu acho dessa história é como o Walt Disney não fez nada sozinho, né? Muito trabalho, muita dedicação mesmo, muito passar por esse fracasso e tentar de novo, né? Mas eu acho muito legal ver como cada pessoa foi ajudando ele ali, né? O Ub, que desenhou tudo e continuou com ele, mesmo nos momentos difíceis. O irmão, que ajudou na parte financeira e ajudou ele a poder fazer o que ele gostava mesmo, que era animação. A esposa que teve ajudando ele ali como esposa, né? E como trabalhando também, né? Que ela começou trabalhando. Trabalhando ali, animando dia e noite. Trabalhando por longas horas. Todo mundo ajudando ele e ele trabalhando também, se esforçando. É legal isso, né? Ver como ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho isso muito legal, gente. E essas histórias que são legais da gente conhecer, legais da gente saber. E que a gente fica feliz, né? De ver que os filmes, as coisas que a gente gosta, têm histórias legais, assim, né? E é isso, gente. Esse é o nosso vídeo sobre o início da Disney, né? Eu quero fazer mais partes, porque tem muita coisa mesmo depois disso, né? Depois que eles criam o Mickey, né? E eu quero muito contar pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por esse vídeo. Muito obrigado por poder estar aqui falando disso com vocês. Deus abençoe vocês, gente. Se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo. Ah, e antes, se você quiser assistir, tem um filme que conta a história do Walt antes do Mickey. Na verdade, o nome do filme é esse, Walt antes do Mickey, que tá na Prime Video. E tem um vídeo também do YouTube do Projeto Corneta, do Matheus Jusinski, que é a história do Walt Disney, muito bom também para saber. Então deixa um like, gente, comentem aqui, compartilhem, escrevam o que vocês acharam. Mandem para alguém que vocês acham que vai gostar de saber, que não sabia, do Oswald, né? Da Alice, né? E tudo começou com um rato, mas antes veio um coelho, uma Alice, né? E tem muito mais pela frente. Então, espero que vocês tenham gostado. É isso e tchau! Coincidência? Acho que não!